Sejam muito bem-vindos ao EPAcast, a fala que protege, o podcast do Projeto EPA, onde eu, Jaqueline Silva e a Priscila Escanhola estamos trazendo para vocês muito conteúdo, informação, prevenção e proteção para as nossas crianças. E eu tenho uma pergunta para você já refletir logo nesse primeiro episódio. A criança que você foi se sentiria protegida pelo adulto que você é? Já tenha essa pergunta como uma reflexão e agora nós vamos conhecer o nosso convidado. Apresenta ele aí, Pri. Olá, boa noite, espero que todos estejam bem. E o nosso convidado, muito mais que especial, é o Adalberto Farias. Ele é psicólogo e psicanalista e veio aqui trazer informações para este tema tão importante de hoje, que é Entenda os riscos do mundo virtual. A proteção começa em casa. Quais são os riscos? Nós vamos agora ter um bate-papo bem descontraído e sério com o nosso querido Adalberto para entender um pouco desse mundo virtual na vida das nossas crianças e dos adolescentes. Adalberto, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite nesse nosso primeiro episódio do podcast. É um projeto que a gente tem visto o quanto alcança muitas pessoas, então é uma honra ter você aqui com a gente. Boa noite, meninas. Boa noite, Pri. Boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer enorme poder estar fazendo parte desse primeiro episódio. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar fazendo parte disso aqui com vocês, porque eu acompanhei a sementinha do Projeto EPA nascer. É um projeto sensacional, importantíssimo nos dias de hoje. E eu fico muito contente, muito lisonjeado com essa participação aqui com vocês. Espero que a gente consiga ter aí bons momentos aí de aprendizado, de muita informação para todo mundo que vai estar nos assistindo e nos ouvindo depois. Muito obrigada. É uma honra nós podemos participar desse momento com você, poder ter esse primeiro episódio com você, porque você foi uma das pessoas que nos apoiou logo quando a gente começou, né, Pri? Então, muito obrigada mesmo. Projeto de sucesso, né? Vamos lá. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre o impacto do bullying virtual. Né? Nós temos acompanhado aí um pouquinho nas redes sociais a série da Netflix, Adolescência, onde impactou muitas pessoas postaram, falaram, né? Nós assistimos também, vimos o quanto ela traz informações e verdades que infelizmente acontecem, né, na realidade aí da adolescência, da infância. E para começar, eu gostaria de perguntar para você, o que é bullying virtual e por que ele pode ser tão devastador emocionalmente na vida de uma criança ou um adolescente? Tá, bom, antes da gente falar até um pouco sobre a série depois, de repente no decorrer da nossa conversa a gente pode aprofundar um pouco mais, tem alguns elementos bem interessantes aí que eu acredito que talvez tenha sido um dos motivos pela qual fez tanto sucesso, né? Mas depois, num outro momento, a gente pode trazer isso um pouco melhor. Mas falando dessa questão do bullying, já que a gente pode... Primeiro, eu trouxe até uma definição que eu achei bem interessante aqui para ajudar quem está nos assistindo entender o que significa o bullying, né? Então, o bullying é uma forma de violência intencional, repetitiva e dirigida contra uma pessoa, geralmente em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de humilhá-la, intimidá-la ou excluí-la, comprometendo o seu bem-estar emocional e social. Ou seja, a partir dessa definição, a gente consegue entender com mais clareza o que seria esse bullying, que ele pode acontecer também tanto de forma física, de forma pessoal, mas também de forma virtual, né, da forma pelos veículos digitais. Então, assim como acontece nesse bullying pessoal, onde tem essa intenção de ofender, de humilhar, de repudiar as pessoas, né, toda essa forma violenta, a gente pode pensar que o bullying digital, o bullying virtual, ele também é esse tipo de violência, só que acontece através das mídias sociais. Hoje a gente tem vários veículos de comunicação, redes sociais, de fácil acesso, onde também existe uma possibilidade muito grande de expressões, né? As pessoas conseguiram maior expressão, maior visibilidade, e isso, consequentemente, faz a gente pensar que também é um campo muito amplo para muitas coisas e coisas, infelizmente, negativas. Então, o bullying virtual, o bullying digital, ele acontece nessa esfera do campo digital, né? Através desses veículos de comunicação, dessas redes sociais, através de comentários, através de vídeos, repostagens de vídeos e por aí vai. Então, é um tipo de violência que ocorre mais particularmente no meio digital e que, consequentemente, tem um impacto negativo ali na vida da pessoa que está sofrendo aquele tipo de violência. Essa é uma das primeiras coisas que a gente pode pensar. O que seria esse bullying virtual, esse bullying digital aí? Sim, bullying, eu percebo que ele começa numa brincadeira. Eu vejo hoje muitas crianças
na verdade, eu acho que até na nossa infância, muitas crianças que usam óculos, aí chamam de 4 olhos, né? Aquele que é gordinho, aquele que é baixinho, e já vai rotulando, né? Eu acho que através dos rótulos ali começou essa invasão do bullying, onde atinge emocionalmente o outro, né? Que tá sofrendo aquele rótulo, aquela comparação com algo ou com alguém. Né? Eu tenho conversado muito com as crianças, né, do meu trabalho, do transporte escolar, né? Para quem não sabe, eu trabalho com transporte escolar, então estou com criança todos os dias. Eu vejo muito como eles, às vezes, olham para uma pessoa, imaginam como aquela pessoa parece com algo ou com alguém e já rotulam, aí dão risada, aí fazem piada. E às vezes, e eu percebo que começa tudo numa brincadeira, mas depois a coisa fica muito mais séria. E diante do virtual, acaba sendo um impacto ainda maior, porque quem está fazendo não está sendo visto, né? E eu acho que então ele, de repente, é encorajado a fazer de formas ainda mais profundas, de forma muito mais invasivas para as crianças, né? Se a gente for parar para pensar também nessa questão dessas diferenças entre o bullying que acontece de forma pessoal ali, de forma física, com esse bullying virtual, a gente pode pensar que uma das principais diferenças é justamente essa identificação do agressor, né? De quem está praticando o bullying. Então, por exemplo, na escola, eu sei que é o aluno X da sala tal que está fazendo bullying com o aluno da sala B, enfim, do período tal. Então eu consigo ter uma identificação de onde que está partindo, quem que está vindo, por que um rastreio melhor. A gente consegue identificar melhor esse ponto. E também, pensando no ambiente escolar, por exemplo, né? Depois a gente aprofunda um pouco mais nisso, mas pensando nesse ambiente escolar, é um ambiente onde eu tenho um controle maior. Então, assim, é um aluno que, de repente, se ele tá com algum excesso, né, de violência ali, eu consigo ter uma certa contenção, uma certa disciplina com ele ali, diferente desse universo digital. O universo digital, né, virtual, ele é um universo muito grande, muito grande. A gente não consegue ter controle. Eu acredito que a internet, ela tenha leis. A gente sabe que tem as leis. A questão não é a quantidade de leis, mas sim o tipo de fiscalização que tem, o tipo de contenção que a gente tem. Vamos imaginar assim, um país como se fosse a Rússia, que é o maior país em extensão territorial. A Rússia é um país gigante. Aí eu tenho várias pessoas naquele país, ali um número X, só que para conter ali eu tenho as regras, mas a quantidade de policiais que eu tenho naquela cidade, naquele país, é pouco para conter todo aquele território. Fica ineficiente, né? Muito, porque daí eu não consigo controlar, eu não consigo... Tá bom, tem regras, mas quem que tá fiscalizando lá longe? Lá na outra ponta. Eu tenho 100 policiais para fiscalizar o país inteiro. Como? Não funciona. Não funciona, Inviável. é inviável, é desproporcional. A internet pode ser entendida dessa forma também, porque o que acontece? Ela é um espaço muito grande, a gente tem vários tipos de aplicativos de mensagens, a gente tem vários fóruns, né? A própria internet, existem camadas que às vezes são mais difíceis de acesso, onde acontecem também uma série de violências e que é difícil de acessar. Então, esse espaço tão amplo dificulta a identificação. Quantas pessoas que não fazem bullying que são perfis anônimos? Tá lá, sei lá, Anônimo 29. Você não sabe se é um cara de 40 anos ou um menino de 12 anos que tá fazendo aquilo. Como é que você vai rastrear aquilo? Como é que você vai identificar? Chegar na origem para gerar uma consequência? Não tem. Que punição que aquela pessoa vai ter? Que consequência, que disciplina que ela vai ter? Essa falta de contenção dificulta o acesso da origem de onde está vindo aquele bullying. E aí a gente pode pensar também nesse excesso de estímulos que tem ali dentro, ali, né? São muitas informações, muito rápido, a informação que aconteceu agora já está lá do outro lado do mundo. Mas como é que você contém? Uma vez que cai na internet, dificilmente já sai de lá, nunca mais, né? Então esse é um dos pontos também que eu vejo que é um grande desafio na questão do bullying virtual, por exemplo. Tem 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra falada, uma foto postada. Já era. Falou tudo! Já era. Ali já verdade. não tem como voltar, Não né? tem como voltar. Não tem Postou, como já voltar. era. Infelizmente. Uma postagem, um e-mail, igual esse e-mail, né? Enviou. Já Já foi. era. Não tem mais como E aí querer você voltar pode atrás. pensar, né? Assim, tá, eu tô sofrendo bullying no meu perfil do meu Instagram, por exemplo. Ah, mas de quem? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo identificar quem que é. Às vezes é alguém próximo a mim que tá fazendo isso, eu tô achando que é um cara lá do outro lado do mundo. Lá, então é muito difícil. Isso é uma coisa... Só lembrando também que a gente tá falando muito de bullying virtual e ele também é conhecido como cyberbullying. Exatamente. Sim. E até pra gente entender um pouquinho das consequências disso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Como o isolamento digital
E a ausência de supervisão contribui para os sentimentos de solidão e exclusão entre crianças e adolescentes. Uhum. Bom, dentro do universo da psicanálise, a gente entende que o sujeito ele se constitui através dessas relações, né? Através de uma série de interações que faz com que a gente se constitua. Então, a gente precisa do olhar, a gente precisa da palavra, a gente precisa do afeto, a gente precisa de carinho, a gente precisa de validação, a gente precisa de orientação, a gente precisa de correção, a gente precisa de uma série de elementos que vão fazendo essa baliza para a gente se constituir, né? Para a gente ir se formando, entendendo os nossos valores, as nossas capacidades, reconhecendo as limitações. A cultura vai fazendo isso e a gente consegue desenvolver essa cultura através da relação. Então eu sou da religião X, então eu devo comportar dessa forma. Eu pertenço ao país Y, então culturalmente a gente se veste assim, a gente fala assim. Sem esse olhar, a gente fica perdido. A criança se perde, né? Sim. Então não é uma contenção assim só para privações e causar dor na criança. Não é disso que a gente está falando. É justamente uma forma de resguardar para que ela consiga ir se reorganizando, se estruturando, e a partir dessas organizações ela vai se constituindo. Ela que vai definindo quais são os valores, ela vai definindo quais são as suas metas de vida, a forma como ela se percebe, como ela se relaciona com o mundo. A ausência desse olhar no meio digital faz com que a gente deixe a criança totalmente solta. A gente não consegue deixar assim a criança totalmente independente ali assim, ela vai se perder, né? O excesso, como eu falei agora há pouco, o excesso de estímulos pode causar uma série de confusões, porque numa hora, num perfil eu vejo que você tem que vestir assim, mas agora no outro fala que tem que ser assim, aí o influenciador que eu gosto fala que tem que falar de tal jeito, eu tenho que ouvir essa música, então você imagina uma pra criança. confusão, né, na cabeça da criança Uma que estaria em salada. desenvolvimento, Sim, né? então assim, dificulta para a criança entender quem ela é, quem sou eu, né? E é justamente esse tipo de troca, de relação, de olhar que acontece a partir desse olhar do adulto, dessa relação, dessa supervisão, é que a criança consegue ir se constituindo, né? Ela vai se formando a partir desse olhar, né? Isso seria, de repente, a forma como a criança começa a procurar um grupo, ou um local, ou pessoas para se Sim, encaixar, sim, né, para exatamente. poder ali, eu preciso me encontrar em algum lugar. Eu ia até falar agora, né? Adolescência, a gente sempre ouviu dizer, eles procuram as suas tribos. Porque né? é isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Assim, a criança ela vai se desenvolvendo e ela precisa ir. Isso culturalmente sempre foi dessa forma e é assim que a gente vai se desenvolvendo, né? Sim. Não é dentro ali da nossa casa, ali, a gente precisa ir para o mundo, né? Sim. Precisa ir para a vida. E a gente só vai encontrar esse outro rumo, né? Saindo mesmo de casa, encontrando outras tribos ali, se vinculando afetivamente com outras pessoas, né? Com amigos, relacionamentos e tudo mais, né? Então, precisa mesmo. O adolescente vai. Sim. Por isso que tem essa fase meio rebelde, às vezes, que ele tá. Não me encaixa aqui, isso aqui não é mais pra mim. Essas coisas, esses elementos, assim, eu ainda levo comigo, mas tem outras coisas que já não me veste mais. Deixa eu vestir minhas roupas sozinho agora? Sim. Eu sei que eu preciso andar com roupa, mas eu posso escolher meu qual que é. modelo. Posso escolher o meu modelo? Posso escolher a estampa que vai na minha camiseta? Uhum. Então, assim, é importante que ele faça isso, mas para que ele consiga isso, ele precisa ter alguém que fala assim, então, você precisa vestir a roupa. Dá a direção, né? Sim. Exato. Adalberto, de que forma a família e a escola podem atuar de maneira integrada para prevenir o cyberbullying e acolher quem sofre por ele? Porque a prevenção ela é importante, mas a gente precisa ver que também existe ali os que já sofrem, né? E como que a família pode ajudar? Eu sempre acredito no processo de educação. Eu acredito que a educação é a chave que faz com que a gente se transforme. Então, por que eu falo da educação? Porque não é só um processo assim onde a gente passa uma informação e deixa ela ali. Dia 2, se não me falha a memória, foi o dia da conscientização sobre a criança com autismo, sobre o autismo e tudo mais. Sim. E aí eu tava, por coincidência, nesse mesmo dia eu tava organizando uns documentos em casa, e aí eu abri uma pasta que tinha uma cópia do meu TCC, que tinha feito na faculdade, que foi justamente sobre inclusão escolar de crianças autistas, né? Educação infantil. E aí eu falei, nossa, fazia tempo que eu não tinha visto aquele trabalho, eu comecei a folhear algumas páginas, falei, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, né? O que eu usei aqui? O que eu escrevi? O que de referência aqui? E um dos trechos lá que me destacou bastante, assim, foi sobre esse processo, como que ele acontece, né? Como que a gente pode pensar o processo de inclusão, que não é simplesmente pegar a criança lá, colocar ela na sala, a gente contrata um monitor, que às vezes talvez não tenha nem qualificação, não consegue, tem até uma boa vontade, mas às vezes não tem uma qualificação minimamente suficiente para auxiliar aquela criança. Eles colocam dentro da sala e falam, pronto, ela está inclusa.
Só que ele não participa das atividades, as crianças não interagem com ele quando ele quer fazer algumas coisas, então põe pra fora da sala, e assim, é alguém que tá dentro e ao mesmo tempo tá fora. Tá incluso, mas tá excluso. Isso não é educação, É uma né? inclusão parcial. Parcial. Você colocou. Aí Só você tá vai. falando, a criança tá na Exato. escola. Eu. Mas o que tá acontecendo lá dentro não vai Exatamente. desenvolvê-la. Da mesma forma, campanhas educativas, né? Que às vezes são só campanhas informativas. Ó, falei disso no meu trabalho. Eu falei. O que você fez? Cita pra mim 10 ações que você fez. Eu colei 9 posters na parede e falei. Fiz uma palestra, mandei um vídeo. Sim. Não, o processo de educação, ele vai muito mais além do que isso, porque envolve, de novo, aquilo que eu falei, a afetividade, envolve relacionamento. Então, você perguntou, como é que os pais podem... Como foi a pergunta mesmo? Como é que os pais podem atuar, né, de exatamente. maneira integrada aí Como pra que... prevenir o cyberbullying Exato. e também ajudar quem, de repente, Quem passou. Sofrendo. Quem está sofrendo e quem passou, ou quem vai passar, alguma coisa do tipo. É através desse processo de educação. É sentar, é conversar, é olho no olho, é poder considerar tudo que está acontecendo. Olha, eu entendi que você passou por isso, então vem cá. Eu não vou te julgar por isso, pelo que você sofreu. Vem cá, vamos tratar isso aqui junto. Vamos descobrir um meio pra gente poder lidar com isso. Eu também não sei. Aconteceu uma situação uma vez, uma pessoa que compartilhou coisa que hoje está acontecendo bastante, né? Vazou uma foto, alguma coisa assim, a pessoa trouxe um detalhe assim, e naquele momento ela conversou com o filho, olha, vem cá, eu também não sei o que fazer, mas eu vou te ajudar a lidar com isso tudo. E ok, conseguiu, assim, né? Fica ali uma marca, mas fica uma cicatriz, não uma ferida aberta. Né? Então nesse processo de educação é onde a gente consegue criar essa relação, é onde a gente consegue entender o que está acontecendo, quais são as fantasias que estão presentes ali, que de repente num olhar, numa fala, olha, tá tudo bem, eu tô aqui com você, vamos caminhar junto. Sim. Isso é fundamental. Então isso eu acredito que é muito processo de educação e que é uma coisa contínua. Não adianta você só falar uma vez e nunca mais. Não, talvez você precisa falar várias vezes. Quantas forem necessárias. Mais de uma vez, se for preciso. Volta lá de novo. E aí, como é que você tá com aquele assunto? Como é que você tá sentindo? Não, agora eu tô melhor. Mas vamos continuar falando. Né? Dentro das escolas, trazer exemplos, né, dos malefícios que isso causa na vida das pessoas. Mas a pessoa nem sabe que sou eu. Não, mas olha, isso aqui pode arruinar uma pessoa. Olha o que essa palavra aqui pode despertar, né? Então, é que a gente também está numa situação bastante complicada hoje, assim, com relação à parte digital, que eu sinto que a gente precisa rever algumas coisas do que está acontecendo, porque hoje em dia surge muito essa cultura do cancelamento, que é muito falado. E qual que é um dos problemas que eu vejo? O tal do clickbait, né? O chamar a atenção através justamente dessa destilação do ódio do outro. Eu cresço através do ódio do outro, né? Sim. Tem gente lucrando com isso, né? Essa semana mesmo eu vi uma cantora aí, enfim, quem quiser procurar na internet, que tem esse vídeo disponível. Dela falando em rede nacional, eu só, né, fui fazendo sucesso graças aos cancelamentos. Ou seja, eu cresço através de pessoas que estão ali destilando ódio, eu preciso disso. De certa maneira, a gente pode pensar que isso incentiva um pouco desse ódio. Fala, aqui pode falar, vamos falar mesmo, e vou escrever. Tudo bem. Tá tudo bem eu falar, digitar aqui, né? E assim, gente lucrando com isso. Só que daí, quem não às vezes se perde nesse meio digital, às vezes, então se eu posso falar pra aquela, eu vou falar pra todo mundo, que a minha opinião conta, doa quem doer. Peraí, né? Não é bem assim, né? E eu acredito muito que o processo de educação tá ali lado a lado, caminhando junto, pode ser um grande aliado, assim. Acho que é o que pode ajudar bastante aí a prevenir e ajudar quem tá sofrendo com o bullying também. Sim. Eu lembro que a Pri sempre fala sobre o afeto. Podia explanar pra gente o que você pode concluir do que o Adalberto falou sobre o que o afeto pode trazer também para a criança nesse momento, ou, né, de ele estar passando por bullying, cyberbullying, ou qualquer outra coisa. O que a gente sempre fala, né, no projeto, é sobre você dar atenção ao seu filho e você conhecer o seu filho. Porque se você não conhece o comportamento do seu filho, se você não conhece as atitudes dele, você não vai perceber que ele está sofrendo um bullying, que ele está sofrendo. Sim. Ele vai entrar em casa, vai ir direto para o quarto, e ali ele vai ficar até altas horas da noite, da madrugada, e você vai ficar feliz porque ele está ali dentro protegido. Nossa, mas ele está aqui dentro. Protegido, né? Ele está protegido. E você não olhou no olho, você não chamou de perto, né? Como foi seu dia? Então é muito importante conhecer
a criança ou adolescente. Você tem que conhecer o olhar do seu filho, o andar do seu filho. Porque quando a gente tá triste, quando a gente tá com medo, quando a gente tá ansioso, o nosso andar muda, a Sim. nossa fala muda. Só que se eu não conheço o meu filho no dia a dia, como que eu vou perceber Uhum. essas mudanças? Uhum. Não vou perceber. Se ele tá sofrendo, como que eu vou acolher? E aí, filho? Né? É o que eu sempre falo. Eu converso muito com o meu filho. E esses dias a gente sentou para jantar e ele com o olhar murcho, caído, o coração já palpita, né? Eu falei, o que foi, filho? Ele, ah. Falei, filho, tem alguma coisa. Não, tá tudo bem. A vozinha, né? Quase de A choro. voz embargada A já. voz né? embargada, engolindo. Tudo bem. Eu falei, filho, não tá tudo bem. Eu estou vendo nos seus olhos que você não tá bem. Tudo bem? Ele não tá. Vamos conversar, né? Mamãe tá aqui para te ajudar. Tamo junto, a gente é parceiro. Tá acontecendo alguma coisa. E já preparada pro... Nossa, Que lá a mãe vem. tá aqui. A mãe tá aqui. Alguém tem que ser o adulto da história, né? É. Por mais que a gente esteja desesperada, o que tá acontecendo? Não, mãe, eu tô preocupado com as provas, com as minhas notas, nananã, tá fechando o bimestre. Eu falei, filho, poxa, dentro de mim. É porque pra ele, né, às vezes tem um sentido importante essa questão da Sim, prova. Tem tem. um, E é tem importante algo validar isso simbólico. dele, né? Sim, então assim, não é diminuir a Sim. dor, né? Por mais que de repente, passou e é uma coisa que não vai durar pra sempre, mas é importante reconhecer isso. Mas naquele Naquele momento é tá angustiando fundamental. ele, estava Sim. o deixando ansioso, É reconhecer né? essa Exato. dor do outro. Falei, filho, eu tô aqui para te ajudar. Que matéria você tá com dificuldade? Vamos sentar junto, vamos estudar. A que a mamãe não souber, a gente chama o pai. O que o pai não souber, a gente chama o amigo. A gente não souber, a gente chama o professor. A gente vai fazer alguma coisa. Então tá bom, mãe. Então vai lá, pega a apostila, vamos lá, vamos estudar. Então, assim, é reconhecer. Agora, se eu não conheço o meu filho, nada vai acontecer. Então, assim, graças a Deus foi um assunto tranquilo, né? Para mim, tranquilo, né? Para ele estava o afligindo, mas poderia não ser, né? Ele poderia me trazer um assunto grave, intenso, mas essa liberdade que ele tem de expor o que ele está passando e eu de reconhecer só o olhar dele Total diferença. faz total diferença. É Faz total verdade. diferença. Então, se ele estiver sofrendo, eu vou perceber muito tempo antes dele falar: mãe, tô sofrendo. Eu já vou saber. Exatamente. Então, gente, já fica a dica. O afeto é o caminho para você reconhecer quando seu filho não está bem. Agora vamos para um próximo item, né? Bloco, nem sei como falar, mas enfim. Riscos de abuso online e abandono digital. Muitos pais acreditam que seus filhos estão seguros, né? Com o seu celular em casa ou dentro do quarto. O que caracteriza o abandono digital? Quais são os perigos mais invisíveis dessa realidade? Bom, os riscos, né, desse abandono. Vamos pensar o que seria esse abandono digital. A gente pode pensar nessa falta, nessa ausência dessa supervisão do adulto ali nos conteúdos que estão sendo consumidos nos veículos digitais, né? É sempre muito importante que os pais estejam atentos ao que as crianças estão consumindo, quem são os seguidores, os influencers, quem está seguindo também Sim, aquele total. perfil, né? Quem Quem é essa a tribo pessoa que ele tá querendo se inteirar? Exato. Então, assim, a importância da gente ter essa supervisão. Então, o risco dessa ausência pode deixar a criança vulnerável, exposta para suas intimidades, para os seus aspectos físicos, emocionais. Então, essa ausência dessa supervisão, a gente pode pensar que é esse abandono. Assim como o abandono físico mesmo acontece, olha, eu deixei a criança lá sozinha, abandonada. É a mesma coisa, não tem ninguém prestando atenção. Sim. Se não tem atenção, você não tem esse olhar, você não está acompanhando os movimentos que estão fazendo com aquela criança e muito menos os movimentos que aquela criança está fazendo. Sim. Né? É uma música, mas eu não sei quem é essa música. Eu ouvi um tal aí de não sei o quê, mas você nem conhece, você não parou para sentar para ver o que é aquilo, né? E ela vai consumindo, e de repente aí vem essa surpresa. Fala, de onde você está tirando isso? Por que você está falando assim? Não, mas é porque eu vi. Teve uma época, logo no período de ascensão aí da internet e tudo mais, que foi, eu não vou lembrar exatamente a época, mas acho que por volta de 2010, 12, talvez algo, não tenho o dado exato aqui para mostrar, mas é algo mais ou menos isso, onde foi essa ascensão que começou a aparecer vários youtubers e não sei o que, ainda não tinha muito forte a questão do TikTok, do Instagram, ainda eram, né, no Malemar você tinha ali um Facebook, alguma coisa que você postava uma foto. Então, era limitado um pouco a questão dos influenciadores, né? Só que daí depois foi expandindo, aí começaram a surgir vários desafios na internet. E de repente tinha criança lá que, um desafio ridículo, assim, né? Que coloca uma pessoa um do lado do outro, pula aqui e faz um movimento que machuca, enfim, sem entrar em muitos detalhes para não, né? E assim, viu, o que é isso? Né? Agora faz o desafio do não sei o quê, agora faz... Do desodorante? Ele faz não sei o quê, e começa a fazer um monte de desafios aí,
pra se sentir pertencente. Sim. E cadê os pais? Aí, de repente, várias notícias apareciam, assim, nesse Sim, sentido. sim. Eu não imaginei que meu filho tava fazendo isso. Você não tava prestando atenção? Onde você tava? Onde você tava aqui? Né? Aquela criança tava ali em silêncio, porque às vezes no silêncio acontece muita coisa. Gente, criança em silêncio. Tá O coração da aprontando mãe fala assim, alguma coisa. enquanto tá bagunçando, quebrando, vai Tá estar tudo tá tendo bem. algum movimento. O problema é quando às vezes deu aquela criança silêncio, você fala, o que aconteceu? Exato. Porque às vezes é aquela coisa do faço escondido, eu não posso mostrar. E, assim, a ausência da supervisão coloca esse risco. Mas hoje as casas estão assim, mais silenciosas. As crianças, elas já não estão naquele pique de brincar, fazer barulho, né? Eu observo muito as crianças o tempo todo com o celular na mão. Tem criança que com 6 anos já tem WhatsApp, crianças com 2 aninhos, eu vou pegar na porta, já tá com o celular na mão, logo de manhã cedo, vou buscar à tarde, Já né, entra, né? já pega o celular, sabe? Então, o tempo todo, então as crianças estão mais silenciosas, porque não estão brincando, Sim. subindo na parede, Não, e aí- falando que é Superman. Exato. Não. E assim, e aí volta naquilo que eu falei do país gigante, né? Assim, Sim. eu coloco a criança lá e deixo, assim, Isso. beleza? Tem regras. Tem um site que diz assim, isso aqui é proibido para menores de 18 anos. Tá, beleza. Mas o que me Mas impede? como é que faz? Você apertou um botão, ok, entrei, e aí? Então, Uhum. assim, por mais que possam existir regras, mas a forma de conter, a forma de monitoramento é muito limitada. Muito vulnerável. E aí Sim. é o papel dos pais, dos responsáveis estarem próximos ali. Sim. Tem que se dedicar, tem que estar junto Sim. ali. Senão, não consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Não Sim. consegue, se perde. Sim. Então, a supervisão, ela é Total. essencial, imprescindível. E não tem outra coisa a fazer a não ser supervisionar seu filho para poder protegê-lo, né? Mas vamos para a próxima pergunta. Quais sinais comportamentais podem indicar que uma criança está sendo assediada, manipulada ou exposta a conteúdos na internet, a conteúdos nocivos? Já que, talvez seja um pouco difícil dizer quais comportamentos especificamente a gente pode nomear aqui. O que eu diria a partir da minha experiência? Você, voltando até no que a Pri falou, né? Você conhecer bem o seu filho e aí perceber certas movimentações que talvez poderiam ser consideradas um pouco atípicas, né? Falando assim, eu me lembro de alguns pacientes que eu atendi no hospital e que às vezes é muito curioso esses atendimentos assim com crianças que às vezes têm alguma condição clínica de um comprometimento neurológico, uma criança com paralisia, alguma coisa assim, alguma limitação, e que os pais estão ali acompanhando num processo de internação, às vezes, sei lá, uma semana ou mais, né? E aí, uma fala que às vezes aparece muito deles assim, eles falam assim, nossa, hoje ele tá mais agitado. Só que você olha pra criança, você fala assim, pra mim tá exatamente igual ontem, eu não consegui, como assim mais agitado? Pra mim tá do mesmo jeito, assim. Porque existe sei lá, a gente pode falar, uma sintonia tão fina que eles conseguem detectar ali, que só é desenvolvida através dessa relação, dessa convivência. Exato. Foi como a Pri deu exemplo aqui com o filho, né? Olha, eu percebi que esse olhar e, né, quando um casal tem essa intimidade bem refinada, eu falo assim, esse olhar eu já sei o que quer dizer, né? Eu acredito que a gente teve um pouco desse mesmo tipo de criação das mães. Meu pai olhou assim, ou minha mãe olhou daquele jeito, eu já sei o que tá dizendo aquilo. Por quê? Porque isso foi desenvolvido através dessa relação. Sim. Quando não se tem essa relação, que é o meu caso com os dos pacientes que eu encontrei uma única vez, eu não vou conseguir identificar se ele tá mais agitado, mais calmo. Pra mim, ele vai estar do mesmo jeito. Pode ser que, se for alguma coisa que é mais muito expressiva, né? Muito nítida, assim, dá pra perceber. Pô, ele tá bem agitado, porque vai tomar um remédio e tal, uma coisa assim. Dá pra gente identificar. Então, o que a gente pode pensar a partir disso que você perguntou, né? Quais comportamentos? É observar, talvez, sinais, né? Talvez um isolamento, né? E sim, a gente pode pensar na questão, talvez, do isolamento, talvez uma mudança no jeito de falar, algumas tratativas, às vezes, com colegas, com automutilação. Você vê que, né, começa ali a aparecer com alguns sinais pelo corpo, você vê que tá um pouco mais acuada, até mesmo com os animais de estimação, tá maltratando o gato, maltratando o cachorro, começa a ficar um pouco mais explosivo, pode ligar um sinalzinho de alerta que talvez, né, por isso que eu falei, tem crianças que às vezes vão ser um pouco mais expressivas, mais, né, que briga, mas às vezes é o perfil daquela pessoa. Pode ser que ela seja assim mesmo já. Mas você percebeu que tem uma variação muito significativa, assim, sei lá, vamos imaginar como se tivesse uma linha de base, fugiu muito, você fala, puxa, uma coisa é ele tá chateado porque perdeu no futebol, ele tá bravo, tá chutando tudo aqui. Sim, é uma coisa pontual. De repente é uma coisa muito significativa que de repente do nada ele trouxe um tipo de fala, um tipo de postura, um comportamento que você fala, meu, e começa a ficar constante também, né? Começa a ficar, vai aparecendo. Né?
Exatamente, começa a aparecer por meio. E aí, por isso que eu sempre falo que é importante os pais prestarem atenção, que às vezes pode manifestar num olhar, num gesto, numa fala, às vezes no silêncio, né? O Sim. silêncio da criança às vezes pode estar revelando muita coisa. Nossa, antes você falava mais, agora você tá mais quieto. O que que aconteceu? Uhum. Nossa, eu vi que você tá exigente com as suas roupas. Quem falou isso de você assim? Onde você tirou isso? Você tá se sentindo feio? Por quê? Onde você ouviu isso? Acho que o diálogo com os filhos traz Sim. a proximidade, né? Dialogar, Sim. fazer É perguntas, prestar né? Se atenção aproximar. nessas oscilações. Percebeu algum tipo de gesto, de movimento, um olhar. Uhum. Por isso que eu falei, é difícil definir um único comportamento. Sim. Tem alguns que a gente pode pensar, que foi o que eu falei, isolamento, alguma mudança Certo. na fala, né? Mas prestar sempre atenção ali no que a criança está manifestando ali, que está destoando do que é mais comum daquela criança. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que meio que já foi respondida, mas vou fazer se vocês quiserem Uhum. acrescentar. Como fortalecer o vínculo emocional com Uhum. os filhos para que eles se sintam seguros em compartilhar o que vivenciam online? Uhum. Escutar, ouvir, acolher, não julgar. Isso de todas as pessoas da família. Isso precisa vir de todas as pessoas. Ou do maior número possível Uhum. daquele convívio daquela criança, né? A criança vai chegar com um problema, com uma queixa. Antes de você já chegar jogando as suas convicções, escuta primeiro. Recebe primeiro. A gente gosta muito, às vezes, de opinar, às vezes até antes de saber, né? Hoje tem os especialistas que não são especialistas e que não sabem, né? Os especialistas dizem, que especialistas? Não sei. Eu me tornei especialista que agora eu me sentindo especialista. Sim. Não tá, né? Então, porque eu sou autoridade no assunto. Mas por quê? Quem te deu essa autoridade? Eu. Eu. Então, assim, é importante a gente reconhecer. Primeiro, escuta, acolhe, ouve, né? Presta atenção. E se você talvez não tenha essa condição de prestar atenção, leva para um profissional que vai conseguir ofertar essa escuta mais atenciosa, mais sensível, né? Olha, eu não sei o que você está falando, eu vou te levar num psicólogo para poder Sim. conversar, num líder religioso, alguém né, Sim, que de tenha confiança. uma confiança que você consiga se abrir. Talvez eu não estou entendendo. Reconhecer, olha, talvez eu não sei ouvir direito. A gente gosta muito de falar, mas a gente precisa saber ouvir. Deixa o outro falar primeiro. Então, uma forma é justamente essa, trazer para perto, é acolher, porque é uma pessoa que está sangrando, é uma pessoa que está ferida. Se você empurra para longe, você machuca ainda mais. Sim. E você não sabe para onde que ela vai depois. Você não sabe onde ela vai buscar ajuda depois. E Sim. o risco disso, né? Então, assim, trazer para perto, é se importar, é se interessar. A gente precisa se interessar pelas pessoas. Quando eu digo se interessar, né? Não é assim, seja uma pessoa interesseira, né? Eu quero seu dinheiro. Não. Eu me importo com você. Gastar tempo. Gastar tempo. Assim, eu quero saber como é que você tá de verdade. Eu tô te mandando essa mensagem porque eu quero realmente saber se você tá bem. Eu tô chamando você para conversar hoje porque eu me importo com você. Uhum. Eu me preocupo. Não, mas olha, eu tô aqui disponível, se você quer conversar, eu vou estar aqui. É algo que a gente acaba fazendo na terapia, Sim. né? Olha, eu tô aqui, você pode falar, você pode gostar, não gostar, você pode ficar feliz, pode ficar triste, você pode faltar ouvir depois, mas eu vou estar aqui para te acolher. Sim. Você pode mostrar quem você é, porque eu vou te ajudar a entender, assim entender e aprender a cada vez mais conviver com as suas questões, para poder ficar livre desse julgamento, dessas fantasias que às vezes se tornam insuportáveis, né? Da realidade dura, difícil. Sabe que eu acredito que uma criança que tem tudo isso que você falou, né, dos pais ou dos responsáveis, ela se torna uma criança muito mais bem-sucedida emocionalmente. Eu percebo que se eu tivesse tido, acho que pelo menos 50% do que vocês falaram com relação ao afeto, a escutar, olhar no olho, a perceber, a se importar, a se interessar em tudo, grande parte das minhas questões emocionais tinham sido resolvidas mais rápido. Acho que das suas, a grande maioria Exatamente, de todos toda a nós, torcida né? aqui, né? Exatamente. Então, é muito importante isso. Então, escute, acolha, não julgue, se importe e se interesse. Isso é essencial para que você traga o seu filho para mais perto, né? Para trazer ali uma proteção para ele. E a gente está falando aqui muito de bullying, mas também tem a proteção contra crimes sexuais nas redes, né? Na internet, nos jogos, né? O projeto EPA, ele tem essa finalidade de trazer a informação, o conhecimento para a prevenção do abuso sexual infanto-juvenil. Né? Então, a gente trouxe o tema bullying aqui, mas a parte do abuso sexual está inserida nisso também, porque muitas crianças sofrem abusos sexuais nas redes sociais, né, no meio virtual, e é preciso, tudo isso aqui que já foi falado, também é preciso ter esse olhar, né, para que as crianças também não passem por situações de abuso sexual nas redes sociais, né,
no mundo virtual. Quer acrescentar alguma coisa, Pri? Mas por onde eu começo esse afeto? Nunca dei atenção e agora eu quero corrigir meu erro. O que eu faço? Dá tempo ainda para fazer isso? Sim, Dá. dá tempo. Sempre dá tempo, nunca é tarde. Exato. Mas como eu posso começar com adolescente, principalmente, ou criança, né, na fase da pré-adolescência? Como que foi a aula hoje? Chata. Legal. E eu tenho assim, eu sempre fiz assim, mas e quem sentou do seu lado direito hoje? Ah, foi fulano. Ah, o fulano é aquele que fala bastante, que você já contou dele pra mim, né? E do seu, quem sentou atrás hoje? Ah, Você tá mostrando interesse. esse eu não conheço. Me conta mais desse amigo. Ah, ele não é meu amigo. Por quê? E aí você vai puxando assunto. Ai, tá, não quero mais falar sobre isso. Aí no outro dia, o que você comeu na escola hoje? Ai, mãe, seu lanche. Mas você dividiu? Tava bom? Você gostou? Ai, o seu suco tava gelado ainda? E aí você vai buscando assunto. Você assistiu tal filme? Às vezes, sabe, eu falo, antes de dormir, eu vejo que o Samuel gosta de ver alguns rios pra ficar dando risada. Eu deito com ele. Dá risada com ele. Pra dar risada com ele. Eu busco um que eu sei que ele gosta, que ele vai dar risada, e aí eu deito e fico lá, vendo com ele. E aí eu falo, e o futebol hoje? Ah, você jogou você faz o quê no futebol? Ah, eu sou atacante, mas você só aprende a ser atacante? E a zaga? Eu falei, filho, eu não entendo nada de futebol. O que Explica aí. é o zagueiro? E aí, você vai mostrando É. interesse. E no outro dia, você busca outro assunto. E ele vai começando. E é o que a gente sempre fala, dentro do nosso lar, todos os assuntos devem ser abordados. Sexo, finanças, futebol, política. Pra quê? Pra que se surge alguma dúvida lá na rua, aonde vai ser o primeiro lugar que ele vai tirar dúvida? Exatamente. Dentro de casa. Então dá tempo de começar e fazer esse resgate, né? Dá tempo, gente. Dá tempo. Mas vamos lá para a nossa última parte. Caminhos para prevenção e proteção. Quais atitudes práticas que os pais podem tomar para criar uma rotina digital mais segura e saudável para os seus filhos? Acho que a Pri também pode contribuir um pouquinho, o Adalberto. Não, vai você. Como que a gente pode fazer para desenvolver isso, né? Da mesma forma que a gente faz para ensinar alguém a andar de bicicleta. Muito simples, né? E muito custoso às vezes. Ou seja, quando a gente vai comprar uma bicicleta para uma criança, a gente não simplesmente vai na loja, fala, olha, comprei uma bicicleta para você, tá aqui, vai lá e anda. A criança nunca viu uma bicicleta, nunca andou de bicicleta, você vai fazer o quê? A bicicleta não tem nem rodinha, nem nada, né? Então assim, por que eu usei esse exemplo? Porque tem todo um processo, tem toda uma etapa. Não é assim da noite pro dia que as coisas acontecem. Elas podem acontecer, mas às vezes vai demandar um tempo. Então, eu vou deixar meu filho ter acesso à internet, celular, tablet, a isso, aquilo, aquilo outro. Tá bom. Mas eu posso participar e é importante que eu participe junto com ele. Então eu vou falar, olha, vem cá, isso aqui funciona assim, assim, sabe? O que você vai fazer? Ó? Você vai andar um pouquinho, tá? Tem essa rodinha aqui, então eu tenho um controle, né? Você não vai se machucar porque... mas é chato, porque eu tô vendo os amiguinhos ali puxando assim, empinando, eu quero fazer. Aí você ainda não pode, você ainda não consegue fazer isso. Depende de algum... Não chegou o seu tempo. Isso aqui não é pra você ainda. A gente pode até futuramente praticar isso aqui, né? Mas agora você precisa andar sempre, você pegar o equilíbrio, pra você aprender como é que funciona esse mecanismo aqui. E aí sim, olha, agora eu tô vendo que você tá conseguindo andar bem, vamos tirar uma rodinha ou vamos tentar ver se a gente consegue sem as duas. Mas mesmo eu tirando, eu vou segurar aqui para que você possa ter um certo equilíbrio. Vamos até ali no poste, ali até o fim da rua, depois você volta. Vamos ver o que você consegue? Aí você andou um pouquinho, põe o pé no chão, você vai liberando isso aos poucos. Pensando nessa questão do meio digital, da mesma forma. Tudo bem, você vai ofertar ali o tablet, porque a gente sabe que hoje está acessível. Por mais que tenha uma série de estudos falando dos prejuízos, a gente sabe que, infelizmente, a gente também né, assim, tá sujeito ao contato com isso, né, por N fatores. Mas eu vou acompanhar, eu vou colocar um limite de tempo para a criança no uso das telas. Eu vou restringir certos tipos de sites, certos tipos de palavras. Hoje tem vários tipos de sistemas, mecanismos, aplicativos que bloqueiam certas coisas e que talvez seja difícil conter tudo, né? Porque às vezes tem lá um conteúdo lá de um acidente e embaixo tá escrito uma receita de bolo. O algoritmo não vai filtrar aquilo, ele vai achar que tá vendo um bolo aqui. Tá nada, né? Um bolo de acidente acontecendo. Então, tem muita coisa que pode passar batido, infelizmente. Mas tem muita coisa que você pode precaver ali. Participar junto. Deixa eu ver quem que você tá vendo. Deixa eu ver. Ó, eu quero ver o histórico aqui. Deixa eu ver o que você tá pesquisando. Que tipo de música que você tá ouvindo. Sei lá, dá pra vincular o celular com quem que você tá falando. Na medida em que a criança vai adquirindo uma certa maturidade, você vai também dando um pouco dessa liberdade, né? Com algumas condições, né? Tipo assim, eu falar, eu deixo você ficar no quarto, mas com a porta aberta. Eu deixo você ficar no quarto com a porta fechada, mas não trancada.
Então agora eu entendi que agora você tem maturidade suficiente, você é adulto, você pode ter a chave, você pode ter seu próprio quarto, você faz do jeito que você quiser. Sim. Mas enquanto não chega essa etapa, existem alguns processos que vão ser respeitados. E assim, eu sempre vou pensar na questão do afeto. A gente pode desenvolver esse limite a partir da sustentação do afeto e não da opressão. A gente sustenta o limite com afeto e não com opressão. Desenvolve esse afeto com essa criança, conversa, participa. O respeito, né, essa contenção, esse limite, ele vai partir dessa relação afetiva. Sim. E não da opressão. Então, mais afeto, menos opressão. Não adianta ficar só, eu vou tirar, eu vou punir, eu vou... Não, conversa, senta junto, vamos... É o ter autoridade e não autoritarismo. Exato. Então, assim, você falou agora há pouco sobre gastar, né? E o professor sempre falou muito sobre isso, de gastar tempo com a criança. Aí na minha cabeça me veio uma borracha, assim, sabe quando você apaga, a borracha vai gastando, assim, ela vai diminuindo e fica aquele farelinho. É gastar. O processo de educação com criança é gastar mesmo. Eu tô cansado, eu preciso sentar com meu filho. Eu tô exausto. Mas você tá exausto porque você também fez um monte de coisa, você também escolheu fazer um monte de coisa, e que agora o seu filho precisa estar ali também. Ele também precisa do sustento do arroz, feijão, da comida, mas ele também precisa do afeto, do carinho. Claro, nutrição afetiva ali, né? E que ela pode ser muito mais sustentada através desses afetos, dessas relações, do que só pela opressão, só punição, só castigo, vou me comprometer um pouco, mas não adianta só ter o cantinho da disciplina se você não senta para explicar as coisas. E no dia que eu não quiser fazer a lição, então eu posso fazer a bagunça? Então, eu não quero estrelinha hoje. Tá bom, então eu posso fazer bagunça? É verdade. Estrelinha do bom menino, parabéns. Olha, mas hoje eu não quero estrelinha, então eu posso ir lá pra fora? Não vai ganhar estrelinha. Então, tá bom. Tudo bem, quero. Não, mas hoje eu não quero. Então, uma coisa que eu sempre fiz com meu filho foi ensinar o porquê não. Por que não pode ouvir X tipos de música? Quais são as consequências que vai trazer para a vida dele? Então, o celular também eu coloquei alguns controles parental e eu sempre fiscalizo. Quais são os amigos, quais são os grupos, quem segue, quem ele segue, quem segue ele. Eu entro nos históricos do YouTube, o que ele está curtindo, o que ele está assistindo. Eu entro no Instagram, eu entro em tudo. Dá trabalho? Muito. Você tá investindo, tá gastando tempo. Muito. Dá trabalho? Dá. É isso mesmo. Já peguei coisas que eu não gostaria? Sim. Instruí, expliquei, ensinei. Mas e se eu não estivesse vendo? Aonde que poderia parar? Né? E é criança e vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas meu filho não tem celular, Pri. Como é que E o ele não vai amiguinho ter da acesso? escola na hora do intervalo? Ah, mas agora nas escolas não podem. E na hora da saída, e no encontro de amigos? Gente, tá na mão de todo mundo. Então, é controlar. E dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Educar dá trabalho. Treinar Corrigir, os filhos, né? Corrigir, polir. Dá trabalho. Só que é tão gratificante. Você tá eu falo que eu não tenho um aborrecente, eu nem gosto que se falem, tá na aborrecência. Não, é um homem em construção, é uma mulher em construção, né? E eu preciso ajudar nessa construção. Então é muito importante estar ao lado e estabelecer limites, igualzinho a Roberto falou, é limites. Então, existem travas ali, os safety shirts, gente, inglês é péssimo, perdão. Você joga ali no Google e você aplica essa ferramenta, então se o seu filho vai buscar lá BUNDA, não vai aparecer. Vai trazer umas coisas mais fofas. Então, evita de trazer cenas de sexo explícito. Não vai ser explícito. Então, dá para colocar travas. Dá também para entrar lá no Instagram e colocar o filtro. Menor de 13 anos deveria ter Instagram? Não deveria, porque qual é a regra? Acima de 13 anos. Aí você vê lá o bonitinho com 9 anos, 8 anos, 7 anos tem, monitorado pelo pai. O pai já tá mentindo. Porque nós somos o espelho. Eles se refletem em nós. Eles são esponjinhas, absorvem tudo que fazemos. Então, se ele tá vendo que a gente tá mentindo por eles, por que eles não podem mentir? E só um adendo aqui da série, né, que foi talvez um dos pilares, assim, pra gente poder pensar sobre essa conversa, né. Na verdade, a série tem várias camadas, teve muita coisa que eu gostei, teve muita coisa que eu não gostei, assim, que eu achei que, de repente, pode ajudar, mas teve muita coisa que eu senti que podia atrapalhar, em especial a postura da psicóloga, que pra mim foi bem complicada, assim, por questões técnicas, por questões éticas, mas assim, talvez num outro momento a gente pode entrar em mais detalhes, mas uma coisa que eu queria trazer, falando um pouquinho da série rapidinho, é justamente a falta dessa validação, né, que acontece ali. Acontece uma série de coisas, a gente pode falar de várias camadas que tem ali, né, a questão da identidade, a questão da sexualidade, a questão da adolescência, a questão das novas configurações de homem, de mulher, de sociedade, de escola, de tecnologia.
dá pra gente pensar em uma série de coisas, mas acho que talvez uma das cenas, assim, que foi muito mais emblemáticas também, assim, foi justamente essa conversa com a psicóloga ali, que é onde aquele menino, ele abre o coração, né? Ele vai falando do que ele tá pensando, do que ele tá sentindo. Você vê que ele fica oscilando entre um menino que é doce, meigo, que você fala, cara, eu tô com dó desse menino. Sim. A série, ela faz a gente pensar, pô, eu tô com dó desse menino, mas ao mesmo tempo, olha A tempo de achar que não raiva, era que não sei o culpado. tem horas, só que aí de repente, no momento ali, ele explode, você vê que ele tá confuso, Sim. né? Fica bem claro essa coisa, assim, né? Dentro da psicanálise, a gente pode pensar que tem um termo específico para isso que a gente chama clivagem, né? Que é quase uma separação. Eu tenho de duas coisas que elas são opostas, né? Então, de um lado eu tenho um menino que é bonzinho e do outro lado eu tenho um menino que é violento, tem uma raiva. Como é que eu faço para conviver com essas duas coisas? Eu não sei, então é como se eu separasse isso, né? E no caso dele, ele fica bem nítido isso, que ele vai pros extremos da coisa. Sim. Uma hora você vê um menino frágil, doce, meigo, sensível, e numa outra hora, um menino que tá falando sobre umas questões sexuais bem, bem pesadas ali, de violência e tal. E faltou alguém falar para ele assim, olha, tudo bem, você pode conviver com essa dualidade. Você pode aprender a desenvolver como que lido com amor e ódio ao mesmo tempo, né? Eu posso gostar e não gostar. E aí, né, o bullying que acontece com ele, ele estava se interessando por uma pessoa ali, por uma menina, uma figura feminina, né? E que o rejeita. E ninguém falou para ele sobre a rejeição, né? As poucas referências ali, aí símbolos e tudo mais, um monte de coisa, ele não tinha referências. Cadê alguém para poder conversar com ele e falar, olha, talvez só foi isso, acontece, né? Como lidar com uma rejeição? Como lidar com uma mulher, né, na minha frente? O que eu faço com essa emoção, com esse sentimento? Né? Já que não dá certo, então eu acabo, eu elimino, eu extermino. É alguma coisa que eu não sei o que eu faço com isso aqui. Então ele fica perdido. Você vê que ele tá confuso ali na série. E aí ele parte para o outro extremo, que é a violência, né? E por que ele faz isso? Justamente por essa sensação, por essa percepção de se sentir rejeitado. Se ela não gosta, então eu não tenho valor, eu não presto, eu não sirvo. E acho que isso fala muito sobre a gente também, sobre os adultos. Sim. Quantas vezes os adultos também se sentem excluídos, se sentem rejeitados, porque, tal pessoa não gostou de mim, eu fui mandado embora, eu fui isso. E aí parece que o nosso próprio valor se perde ali, né? Quando, na verdade, dá pra gente aprender a conviver com isso de outras maneiras. Talvez, eu fui rejeitado aqui, mas tem esse outro lado que me quer, que me aceita, que me entende. Mas para ele faltou essa sensibilidade, esse olhar. Alguém perceber e falar, olha, eu entendo a sua dor, viu? Não é que você é insuficiente, né? Porque daí veio todo aquele diálogo lá, não, ele foi rejeitado, ele não serve, ele tá excluído. Mas excluído do quê? Né? Excluído da onde? Não, porque tem uma escala de não sei o que, 80, 20, o Red Pill, viu? Mas por que você tá aqui? Né? E aí, no momento, por isso que eu falo que me angustiou um pouco desse olhar da psicóloga, porque no momento em que ele estava ali diante de uma outra mulher, uma nova oportunidade de falar assim, olha, e aí, eu tenho um valor, que é a cena, uma das, assim, que me marcou bastante, que é a hora que ele olha para ela e fala assim, ela constrói toda uma coisa ali, quase que dando uma esperança, né, para ele, de tipo, eu trouxe o café, eu trouxe não sei o quê, e de repente, no momento ele pergunta, e aí, você gosta de mim? Você me acha feio? Ela fica em silêncio. Aquilo para mim foi uma facada. Foi uma faca no coração Por dele. quê? Ele já estava cindido, ele já estava frágil, ele estava ferido. E aí o silêncio dela é quase como uma convalidação de tudo aquilo que ele acreditava de ruim. Sim. Eu falo assim, eu já peguei o que eu precisava. Nossa, aquilo ali pra mim pegou. Porque assim, ele só precisava de alguém que falasse, olha, eu entendo. Eu gosto de você. Você é especial, você é importante. Você é aceito, você é amado, você é querido. Você tem o seu valor, sim. O que você fez foi muito errado, mas a gente vai aprender a lidar com isso aqui, a gente vai estar junto. Você tem um valor, sim. E faltou. Sim. Isso pra mim pegou bastante, né? Tem outras coisas assim que foram positivas, na série, a presença ali dos pais tentando se reestruturar, enfim, tem muitas coisas também positivas assim que já dá pra gente pensar, mas assim, o ponto pra mim é justamente esse. Da gente às vezes não vir já com as nossas convicções, eu tenho aqui meu relatório, é isso aqui, assim, é o que às vezes a gente faz. Eu já tenho a minha verdade aqui, eu só preciso de informações que concluam que a minha tese está correta. É isso aqui, eu penso isso, eu sinto isso, eu tô achando que é isso. Peraí, abaixa um pouco, né? Assim, peraí, rasga, peraí. Essas são as minhas convicções, mas pera. E você, o que você tem para dizer? Deixa eu ouvir, fala de você a partir de você. O que você tem? Eu tenho um monte de coisa aqui, mas eu preciso olhar para você.
E aí esse olhar pode trazer toda essa diferença para a criança. Por mais que as consequências ali, né, da condenação e tudo mais não fossem mudar, mas talvez muitas outras coisas poderiam ser mudadas. Sim, então, sim. a importância da gente baixar a guarda, de olhar, entender que o outro precisa da gente sim. Que às vezes a gente precisa do outro pra gente se constituir, pra gente evoluir, pra gente crescer e avançar cada vez mais em qualidade de vida, saúde. Só para também concluir esse negócio da gente falando, né, eu falei, né, olha no celular, olha no Instagram, nananana. Nossa, seu filho não tem liberdade? E a Privacidade, privacidade do seu filho. No momento certo ele vai ter a privacidade. Não, por enquanto é isso aqui que ele tem de privacidade, de liberdade. Quando, Né? Então, exato. Quando a segurança dele é comprometida, é colocada em risco, ela prevalece. A segurança prevalece a privacidade. Isso Né? mesmo. Pode jogar videogame? Claro. Pode jogar online? Com quem? Aberto? Jamais. Porta do quarto, igual o Adalberto falou. Vamos andar de bicicleta, rodinha. Hoje, porta do quarto aberta. por partes, né? Né? Sim. Exato. Exatamente. E você até falando sobre essa parte da questão do psicólogo, eu acho que isso abrange todos, né? A família, os profissionais, a educação, né? Os educadores, né? Então, escutar, acolher, não julgar, se interessar, se importar, né? E é uma questão que precisa estar em movimento em todos os lugares onde tem crianças e adolescentes. Conforme a série, o que mais me impactou, a série em todo, mas assim, mais me impactou foi a cena dos pais olhando, conversando entre si e falando, a gente não viu, por que a gente não percebeu? Só um adendo também, assim, com relação aos pais, né? Que também não se condenem também por não serem perfeitos. Eu sempre falo isso em qualquer trabalho que eu faço, assim, para não imaginar, não idealizar aqueles pais que também estão, assim, super antenados, porque claramente você vê na série ali que aquele pai fez o melhor que ele podia com o que ele tinha. Isso é Você vê que verdade. ele traz isso, olha, meu pai foi assim, eu tentei ser diferente pro meu filho, e mesmo assim não foi suficiente. Sim, porque é isso que a gente fala também dentro da psicanálise, da mãe suficientemente boa, que isso também pode servir pro pai, né? Que ele não é perfeito, ele tem as falhas, ele reconhece que vai errar, que vai falhar, tem coisas que dependem sim dele, mas tem coisas que infelizmente vai depender das escolhas da própria pessoa. Entender essa dinâmica que às vezes também é muito difícil de aceitar, mas que, assim, foi uma das coisas que eu achei bacana, assim, desse pai, que você vê essa honestidade dele. Olha, eu não sabia, não imaginava. Não imaginava. Porque com certeza talvez ele faria diferente, enfim, que é uma realidade que infelizmente pode acontecer. Vamos assim dizer que também a tecnologia, ela está muito avançada e nós acompanhamos essa tecnologia, o nascimento dela, mas nós não estamos conseguindo acompanhar o avanço dela, né? E nós não estamos acostumados com isso. É o que eu sempre falo. Os nossos pais conheciam todos os nossos amigos e os pais dos nossos amigos. E hoje as crianças entram em grupos de WhatsApp, você não sabe quem está ali do outro lado, né? Então, se tornou muito mais perigoso. Mas é o que a gente sempre falou. O celular, a internet na mão de uma criança sem supervisão, só para concluir, é o abandono digital que a gente já falou, mas é você colocar o seu filho numa rua escura, com vários acessos. Um pode ser a Cracolândia, outro um prostíbulo, outro... Cada rua da internet é uma rua como se ela estivesse geolocalizada sozinha. Então, e o celular também pode ser uma arma na mão, né? Então, por isso que a gente fala muito da supervisão. E o que me marcou muito também foi o pai, mas foi um pouquinho da falta de autocontrole do pai. Né, a explosão que o pai sofria, que ele não conseguia ter o domínio próprio, e o que refletiu também no menino, né? Então, é por isso que eu falo, nós somos o exemplo, né? Nós somos o espelho. Por isso que muitas vezes antes da gente explodir, antes da gente tomar certas atitudes, a gente tem que respirar. Alguém é o adulto nessa situação. Ensinar as crianças isso também, né? Pra poder controlar as emoções, porque na ira a gente é capaz de fazer com raiva, tá tudo bem. Aprender a conviver com essas oscilações, né? Tem dias que eu vou estar amando, tem dias que eu vou estar odiando, mas eu posso aprender a lidar com isso de outras maneiras. Eu vou, ao invés de sair matando as pessoas, eu posso, sei lá, praticar um esporte, eu posso investir de uma outra maneira, que também é um outro mecanismo que a gente vai entender, que é a sublimação, transformar alguma coisa ali em outra coisa que pode ser socialmente aceito, né? Então, sei lá, eu posso brigar, mas dentro de um espaço controlado, onde vão ter regras, onde eu vou ter um professor que eu vou respeitar. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele é muito violento, quando eu atendia criança, né? Não, mas
vou colocar ele no judô, vou colocar... Sim, coloca ele lá, porque ele vai poder pôr pra fora um pouco dessa canalizar, raiva, né, aquela... só que é uma raiva que vai ter regras. Sim. Eles vão poder bater, mas não tem um momento de parar. Então, assim, isso ajuda a reorganizar isso, a disciplina. Sim. Não é porque agora eu vou lá bater, ele vai ficar mais violento. Não, pelo contrário. Ele vai aprender a controlar essa força, porque na maioria das lutas, né, nas artes marciais, o que acontece? Não é o tamanho da sua força, a potência da sua força, é o controle que você tem, porque às vezes é muita estratégia, você precisa pensar, você precisa ter um controle emocional muito grande, porque na hora que você toma um soco, que você dá um chute ali, se você não se controla, você pode tomar um contragolpe, enfim, aí tem uma série de coisas que a gente pode explanar a partir disso daí. Nossa, que incrível, gente. Que delícia de conversa, né? Sensacional, Aprendemos que muito. aula, que bom, hein? Quanta coisa, né? Os nossos encontros, vamos falar sério, vai, desculpa aí, mas são sempre fenomenais. Sempre muito bom, sempre muito bom. Muito bom, de muito aprendizado. Sim. A gente acha, às vezes, que vai sentar aqui e vai... Eu não acho isso, né? Porque às vezes pode ser que tem pessoas. Eu sempre sento numa mesa para aprender. Eu sempre quero aprender. Então, eu já até tomei minhas anotações aqui, porque isso daqui vai para o meu caderno de anotações de aprendizado de hoje. O Adalberto foi incrível, foi excepcional. Pri, foi muito bom. A gente conseguiu aqui explanar exatamente o que a gente queria conversar sobre essa parte do mundo digital e de como a gente pode trazer essa segurança, né, para as crianças e adolescentes. Vocês querem fazer uma consideração final, uma mensagem final? O que vocês gostariam de falar? Eu só quero agradecer você, Jaque, Pri, obrigado pela oportunidade, Daniel também, que está aqui conosco nos bastidores da produção aqui, que você deu espaço também pra gente trazer esse projeto incrível. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, que muitas pessoas vão sentar aqui e vão trazer informações, conteúdos de muita qualidade para ajudar a salvar muitas vidas e que vocês possam seguir firmemente aí, Deus iluminando cada vez mais o caminho de vocês. E obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui até o final, o pessoal que está nos ouvindo, né? Um prazer enorme. E eu vou estar sempre à disposição para poder voltar aqui mais vezes. Espero que isso, né? E na comemoração de 10 anos também eu volto. No especial eu volto. Já tá lá no futuro, né? com certeza. Exatamente, pensar longe. Mas assim, obrigado mesmo pelo carinho. E sim, se eu puder deixar uma mensagem a internet, ela se tornou um meio onde as pessoas querem se mostrar e querem ser vistas, né? É como se a gente estivesse, como a Pri falou, diante de um espelho. Mas esse olhar, ele só faz sentido quando você tem o humano para poder presenciar isso. Então, a presença humana, a atenção humana, o olhar humano, ele é insubstituível, né? Não adianta eu posso desenvolver uma inteligência artificial que eu posso conversar e desenvolver quase como se eu estivesse conversando com uma pessoa, mas o olhar, o contato humano, ele é insubstituível. Sim. E esse apoio, ele só é possível através dessas dicas aí que a gente falou, e principalmente da validação. E a educação, ela avança a partir dessa construção afetiva, né? Então, você não precisa de opressão quando você tem o afeto muito bem desenvolvido. Então, basear essas mudanças a partir das relações afetivas, não da violência. Uau, que top, que top. Isso. Só para concluir, queria deixar também uma fala, né? Uma das coisas que o Adalberto falou, que a gente viu na série, foi que ele estava gostando da menina e tomou, vamos dizer assim, um fora, né? E quantos foras na vida nós já não tomamos, né? Eu sempre brinco que um pé na bunda empurra a gente para frente. Mas é muito importante também que às vezes os pais contem para os filhos como que foi antes de conhecer o pai ou a mãe. Eu tomei um fora, como que foi esses meus outros relacionamentos? Nossa, eu não casei com o Leandro, não foi o primeiro homem da minha vida que eu já me apaixonei, já conheci. Existem casos que foi assim? Claro, existem, né? Mas a grande maioria não. Eu tomei vários foras, né? Tem alguns também, alguns, né? Então, acho que é importante também você falar, filho, eu também sofri. Sim. Antes do seu pai, também não precisa entrar muito em detalhe, você não entrar em atrito com o calma. marido, né? Calma. Ai, porque eu tive um namorado, filho. Calma aí, gente. Vamos ser sábios, Tem né? limite, né? Tem que ter limite. É importante também os nossos filhos saberem que a gente já sofreu. Sim. Que a gente também já foi. Às vezes eu falo pro Samuel, você tá me enganando, eu já fui adolescente, sei bem. Mas é importante que eles saibam que a gente também se frustrou. Que a gente também sofreu, que esse casamento lindo, que esse casamento fofurinha, nem sempre também foi assim, que lá no passado a gente conheceu alguém que nos fez sofrer. Né? Então, é legal também, voltando a falar, todos os assuntos devem ser falados com os nossos filhos. Todos. Exatamente. É isso, para concluir mais uma vez, Adalberto, né, nosso parceiraço, né, o Daniel também, como eles falaram, nos acompanharam desde da sementinha, né, lá do quando a gente começou a idealizar, né, quando o Senhor colocou no nosso coração, foram pessoas que nos apoiaram e nos apoiam até hoje, sempre nos apoiarão. Com certeza, com certeza. Até depois do fim. Exatamente, daqui para a eternidade. Exatamente. Mas mais uma vez nós agradecemos. Obrigado mesmo.
É sempre muito bom te ouvir, né? Você agrega muito, né, para o nosso projeto, você agrega muito para as nossas vidas e creio que agregou também na vida de vocês. Obrigado, obrigado Nos mesmo, ensinou viu? muito mesmo. E eu esqueci o que eu ia falar, mas vou falar outra coisa então. Tá bom. Eu tava idealizando o que eu ia falar enquanto a Pri tava falando, mas a memória foi pra não sei aonde. Mas, Adalberto, obrigada. Você fez toda a diferença. Obrigada, Daniel. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim. Você que quer fazer um podcast, vem aqui pro estúdio Atibaia Jardim. É uma estrutura maravilhosa, né? E nós vamos estar aqui postando, né, episódios, novos episódios. Esse é só o primeiro de muitos, né? Vendo que a gente daqui a 10 anos ainda vamos estar ativos, certeza. né? Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui presente. Entenda que tudo que a gente falou aqui foi para promover para você informações e conhecimento para que você possa trazer, sim, a proteção, a prevenção e entendendo que o afeto é o começo de tudo. Se você tiver afeto com a sua criança, conhecimento, se você tiver relacionamento e intimidade, você vai alcançar um nível de proteção para o seu filho, para o seu paciente, para o seu aluno, que vai impedir, né, dele estar passando por situações como essas que a gente tem visto, infelizmente, né, acontecendo, né, no atual momento. Então, muito obrigada por você estar aqui e não esqueçam de refletir na nossa pergunta. A criança que você foi se sentiria protegida pelo adulto que você é? Então, te vemos no próximo episódio, teremos outros convidados. Muito obrigada pela sua presença no podcast do Projeto EPA. Fala que protege. Fala que protege.